Então, queridos amigos, a paz de Jesus esteja convosco. Nós estamos aqui no Mosteiro Menino Jesus, no nosso grupo de jovens, e hoje temos a presença aqui de uma amiga, uma filha espiritual minha já há alguns anos, a Luísa, faz parte da missão Regina Apostoloro, mãe do Brandon, que hoje tanto ele quanto nós recebemos uma grande graça, e ela vai dar o seu testemunho de vida e vai contar a graça acontecida também. Então, dou para você a palavra, Luísa. Gostaria de ler um trecho da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. São para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Bom, como o padre disse, meu nome é Luísa, eu participo de uma equipe missionária, Regina Apostoloro, e a nossa missão é anunciar o Evangelho. E talvez as pessoas, vocês pensem que nós sempre fomos católicos, mas infelizmente eu não nasci num berço cristão. Meus pais, eles não eram cristãos, a família tinha influência do espiritismo, e os meus pais se conheceram numa balada. Estou fazendo um resumo da minha família para que vocês saibam de onde que Jesus foi me resgatar, buscar a minha dignidade, trazer a minha dignidade, a dignidade da pessoa humana. Então, os meus pais, eles se conheceram numa balada. Minha mãe já estava frustrada porque ela tinha tido alguns relacionamentos afetivos que não deram certo. Então, eu não queria mais se relacionar com outros homens. E foi justamente quando ela conheceu meu pai, ele fez uma aposta, porque ele queria ficar com ela, ele apostou com os amigos que ficaria. No entanto, ele não conseguia obter êxito e procurou o espiritismo. E fez um trabalho de amarração para ficar com a minha mãe. O relacionamento deles foi baseado em aproximadamente 45 dias, que foi o tempo que eles colocaram o nome no cartório e casaram. Casaram sem amor, sem conhecer a Deus. E a palavra do Senhor diz, em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, porque eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus, eles erravam. E quem vai plantando vento em sua vida, acaba colhendo tempestades. Isso está escrito também nas Sagradas Escrituras, em Oséias capítulo 8, versículo 7. Então, os meus pais começaram a construir a casa deles na areia. E como uma casa construída na areia, quando vem a onda, com certeza ela desmorona. Por meu pai não conhecer o Senhor, e não obedecer e não respeitar os preceitos da lei divina, ele traía minha mãe, adulterava, e no ano de 1989, quando eu tinha 9 anos, próximo do Natal, dia 23 de dezembro, meu pai chegou em casa e ele contou uma mentira. Ele disse que precisaria levar os amigos do trabalho dele em suas residências. Uma vez que era época, como era final de ano, eles recebiam 13º, então para evitar assaltos, ele resolveu levar esses amigos. Na verdade, não era toda uma mentira, mas ele usou essa história como pretexto, porque depois disso ele foi se encontrar com uma mulher que também trabalhava nessa empresa. E junto com essa mulher, eles foram para um local ermo, ficaram parados em frente num lugar escuro. De um lado era mata e tinha mais ou menos uns 3 prédios do outro lado da rua. E um dos seguranças pediu para que ele tirasse o veículo dali. Mas como ele era uma pessoa birrenta, encrenqueira, ele não aceitou tirar o veículo. Então, passado-se algum tempo, chegou a polícia e não perguntou quem estava dentro daquele veículo. Começou a atirar contra o veículo. E nesse tiroteio que eles empreenderam contra o veículo do meu pai, 2 tiros acertaram ele. Um cortou a coluna cervical. E para a medicina, ele não pode mais andar. E essa moça, por misericórdia divina, ela desceu do carro, mas ela estava em estado de choque, ela não conseguia falar nada, nem pedir para os policiais pararem de atirar. E quando o policial se aproximou e eles queriam terminar o que tinha começado, queriam executar o meu pai, os vizinhos daquele prédio começaram a sair
Então eles ficaram com medo de matar meu pai, porque teria muitas testemunhas. E meu pai pedia, pelo amor de Deus, que não o matasse, porque ele tinha família. E daí começou a situação complicada, né? Piorou mais ainda a situação da nossa família, por não conhecer ao Senhor. Ele foi ao hospital, foi submetido a várias cirurgias. Ele entrou no hospital, foi para o hospital Heliópolis. Os policiais deixaram ele no hospital como se ele fosse bandido. E por ele não ter perdido a noção, não ter perdido a consciência, ele conseguiu pedir auxílio para uma enfermeira. Depois de muita insistência, essa enfermeira resolveu ligar para os telefones que ele estava pedindo, e o convênio acabou providenciando a remoção e ele conseguiu fazer a cirurgia. Mas já tinha perdido muito sangue. E quando ele veio para a nossa casa, ele chegou em casa num estado praticamente de tetraplegia, porque ele não tinha forças para ficar sentado. E minha mãe não sabia ainda a razão verdadeira de ele estar naquela condição. E mesmo não conhecendo a Jesus, os meus pais sempre foram pessoas responsáveis. Sempre trabalharam, eles lutavam para fazer o melhor, tanto para eles como para a família. Pensavam sempre na nossa família, no sentido da provisão material. E quando meu pai chegou nessa condição, minha mãe cuidava dele, só que ela não sabia que tinha sido um adultério que levou ele a estar naquela condição. Então, quando ela descobriu, mesmo não sendo cristã, ela exerceu um ato que muitas vezes para nós cristãos é difícil, que é do perdão. E ela resolveu perdoar e cuidar do meu pai, naquela condição que ele estava. A família dele não aceitava cuidar dele, e ela acabou cuidando dele nessa condição. Muitas vezes tinha que pedir para os vizinhos ajudarem a levar ele no banheiro, porque ele não conseguia se locomover. Então era muito difícil para minha mãe. E nós passamos uma situação aflitiva na questão financeira, porque meu pai era o arrimo da família. Então depois disso nós não tínhamos mais aquelas regalias que nós tínhamos antes. Então a nossa situação financeira ficou muito complicada. Nós sobrevivíamos pela misericórdia de Deus. E como nós íamos ao Espiritismo, nessa época nós íamos no kardecismo. O kardecismo já não conseguia mais resolver os nossos problemas, aquela aflição, aquela angústia que nós sentíamos. E foi quando eu resolvi, por conta dos meus primos, das minhas tias, que iam na Umbanda, minha mãe, eu era criança ainda, nós resolvemos ir para a Umbanda. E como nós víamos muito nesses lugares, nós sabíamos sobre trabalho de feitiçarias que faziam contra a nossa família. Inclusive, o meu pai, quando aconteceu isso com ele, alguns meses antes, ele tinha discutido com o vizinho, e esse vizinho era feiticeiro. E o vizinho disse que essa seria a última vez que ele ia sair. Meu pai saiu da nossa casa e foi afrontar o vizinho. E o vizinho disse que seria a última vez que ele usaria as pernas para afrontar alguém. E realmente, passados alguns meses, meu pai ele perdeu a movimentação das pernas e não podia mais usar as pernas nem para fazer as coisas habituais. E também, como o vizinho, a maneira que o vizinho disse, realmente aconteceu. E nós fomos para a Umbanda. Quando nós estávamos na Umbanda, uma prima minha disse que era bom rezar o terço. Ela tinha descoberto que rezar o terço era bom para se livrar de malefícios, se livrar de macumbaria, de feitiçaria. E por conta disso eu resolvi rezar o terço. Falei, já que esse negócio é bom contra a feitiçaria, então eu vou rezar o terço. Comecei a rezar o terço quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos de idade. E através da oração do terço, houve um despertamento de também querer conhecer as coisas relacionadas à fé católica. E eu tinha dois amigos vizinhos, e eles iam sempre à catequese. Na verdade, eles tinham 14 anos, eu tinha 11. E eu perguntei para os meus pais se eu poderia ir à catequese com eles, já que a nossa família não tinha essa participação dentro da Igreja Católica. Inclusive, eu e meu irmão, nós não éramos batizados na Igreja Católica.
Daí os meus pais deixaram, só que a catequista não queria aceitar, porque eu era muito nova. Mas como